Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área e nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um pouco a porcentagem, onde eu vou te mostrar como é que funciona a parte teórica da porcentagem e também a aplicação dela na resolução de alguns exercícios. Vejamos então. A porcentagem ela tem esse símbolo que a representa e a porcentagem recebe esse nome justamente porque é a representação de uma divisão por 100, tá? Então, qualquer número que tenha denominador igual a 100, você pode escrever em forma de porcentagem. Então, vejamos aqui. Eu tenho aqui uma taxa percentual igual a 2%. Eu posso escrever essa mesma taxa de 3 maneiras diferentes. Eu tenho aqui 2%, onde, se eu estou usando o símbolo de porcentagem, é porque essa aqui é a forma percentual de se escrever. Mas eu posso pegar esse mesmo valor e escrevê-lo na forma decimal, onde, devido ao fato de nós termos uma divisão por 100, então aqui aparecem duas casas decimais. Bacana? E também eu posso escrever na forma de fração ou na forma fracionária, onde, como eu lhes falei agora há pouco, a porcentagem em forma de fração, obrigatoriamente, o teu denominador tem que ser igual a 100. Beleza? Então, essas aqui são as formas de você escrever a porcentagem. Mas, como é que a gente faz, então, para realmente calcular a porcentagem? Basicamente, eu tenho dois tipos de cálculos diferentes. O primeiro é quando ele quer saber a porcentagem direta em relação ao número. Por exemplo, vamos supor que a tua questão queira saber quanto que vale 5% de 20. O que você faz? De preferência, primeiro transforme essa porcentagem em forma de fração. Até porque você trabalhar fração nesse assunto se torna muito mais fácil o teu cálculo. Bacana? Então vejamos. 5% é 5 sobre 100. Esse de, pessoal, ele sempre vai ser uma multiplicação. Então, se é 5% de 20, é 5% vezes 20. E aqui nesse caso, o que acontece? Repare que nós temos um zero aqui em cima e dois zeros ali embaixo. Logo, então, a gente pode cancelar um zero de cima com um dos zeros de baixo. Então, vejamos. 5 vezes 2 é 10, então vou ter 10. E aqui embaixo já me sobrou 10 também. Só que 10 dividido por 10, o nosso resultado é igual a 1. Até porque se trata de uma divisão de dois valores iguais. O que isso quer dizer? Quer dizer que 5% de 20 equivale a 1. E isso se aplica a qualquer coisa que você imaginar. Se eu pego uma quantidade, se eu pego aqui no caso, trabalhando com dinheiro, né, na parte financeira, 5% de 20 reais equivale a R$1. Belezinha? Uma outra possibilidade é a seguinte, se eu tenho um valor já, eu quero saber que esse 30 equivale a que porcentagem do 200. Aqui nesse caso, pessoal, eu vou utilizar a artimanha da regra de 3, onde repare o seguinte, esse valor 200 é o valor total do qual estamos trabalhando. Então, esse 200 equivale a 100%. E esse 30 é o valor do qual a gente quer descobrir a porcentagem referente aos 200. Então, o 30 equivale a X%. Beleza? O que vai acontecer aqui agora? Reparem. Aqui nesse caso, se você preferir, e eu acho melhor até, você pode logo eliminar zeros, mas cuidado, quando você tiver esse tipo de escrita em regra de 3,
você só cancela zeros na horizontal ou na vertical. Você nunca cancela zeros na diagonal. Então, o que acontece? Repare que eu tenho 1, 2 zeros aqui à minha esquerda, 1, 2 zeros aqui à minha direita. Agora sim, por se tratar de regra de 3, a multiplicação é em forma de diagonal. Então, veja, 2 vezes x, eu tenho 2x, que é igual a quem? A 30 vezes 1, que equivale justamente a 30. Mas, como a gente quer achar o valor do x, pessoal, esse número que o acompanha automaticamente passará dividindo. Isso quer dizer, então, que o valor do x, vou colocar aqui do lado, equivale a 15. Então, arrumando aqui direitinho, nós temos que 30, na verdade, equivale a 15% de 200. Então, se você fosse calcular 15% de 200, utilizando esse tipo de cálculo que eu te mostrei aqui em cima, o resultado seria 30, tá? Então, a gente tem basicamente 2 tipos de cálculos na porcentagem. Quando você quer calcular a porcentagem direta ou quando você quer descobrir a porcentagem referente, né, a um valor dentro de outro valor, tá bom? Agora, na continuação aqui da nossa aula, vamos resolver alguns exercícios referentes à porcentagem. Então, pessoal, olha só, a nossa primeira questão diz o seguinte: numa prova de matemática de 25 questões, um aluno acertou 72%. O número de questões que ele errou foi, atenção, a informação que foi dada é das questões que ele acertou, mas na verdade a questão quer saber quantas questões ele errou. Muito cuidado em relação a isso, tá bom? Outra coisa importante, numa prova qualquer, seja de matemática ou qualquer outra matéria, nós temos 2 possibilidades dentro da sua resolução. Ou a gente pode acertar as questões, ou a gente pode errar as questões, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, de acordo com a nossa questão aqui, esse aluno acertou 72%. E uma prova, o total de questões, ou na verdade o total de qualquer coisa, sempre é 100%. Então vejamos, o número de questões erradas equivale a quem? Equivale aos 100% menos os 72%, onde esse resultado aqui é igual a 28%. Então, quer dizer o seguinte, que do total da prova, ele errou 28%. Mas, cuidado, esse resultado nós não temos aqui. Até porque, nas nossas alternativas, nós temos quantidade de questões. E esse valor é em relação à porcentagem das mesmas. Então, vejamos, eu tenho que calcular 28% do total de questões, onde, de acordo com essa nossa questão aqui, nós temos um total de 25 questões. Então, vejamos, eu tenho que calcular 28% de 25. Então, vejamos, 28% transformando esse valor em fração equivale a 28 sobre 100. Beleza. O de é multiplicação. De quem? De 25. Outra coisa importante, se você preferir, e eu acho melhor isso, tá? Sempre simplifique uma multiplicação de frações, onde, aqui nesse caso, reparem, dá para dividir esses dois valores por 25. Fazendo isso, o que acontece? Eu vou ter o seguinte, 25 dividido para 25 é 1. E 100 dividido para 25 é 4.
Isso quer dizer, então, que essa multiplicação toda se resume em quem? 28 vezes 1 é 28 sobre 4. E 28 dividido por 4, pelo menos aqui em Manaus, o resultado é igual a 7. Ora, sendo então o resultado dessa nossa conta igual a 7, quer dizer que a nossa resposta, o gabarito aqui equivale à letra A. Isso quer dizer então que do total de 25 questões, esse aluno, essa pessoa que fez essa porcentagem, ela errou 7 questões dessa prova. Beleza, pessoal? Atentem agora para o nosso próximo exemplo. Beleza, moçada? Na questão 2, atenção aqui comigo. Ela diz o seguinte: comprou-se um objeto por R$ 150 e o mesmo foi revendido por R$ 177. A pergunta é: qual foi a porcentagem de lucro? E aí nós temos 4 opções de resposta. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte: eu quero saber por quanto a mais o objeto foi revendido. Então veja, ele foi revendido por 177, onde ele custou 150. Resolvendo essa subtração, a gente acha como resultado 27. Então, 27 foi o valor do lucro em cima dessa compra e automaticamente também da revenda. Agora, a questão pede justamente isso. Qual foi a porcentagem de lucro desse valor, que a gente, ou que a pessoa no caso, ela obteve em relação à venda que ela fez? Gente, se obteve-se um lucro de R$ 27 em cima de um objeto que custou R$ 150, o que você faz? Você transforma isso numa fração. Então, nós temos 27 dividido por 150. Agora, como é que a gente transforma uma fração em forma de porcentagem? Simples. É só você acrescentar 2 zeros no numerador, ou seja, acrescentar 2 zeros aqui em cima. Então, nós temos aí a divisão de 2.700 por 150. Onde eu posso pegar e cancelar um zero de cima com um zero de baixo. Fazendo isso, pessoal, eu tenho que resolver a divisão de 270 por 15. Bacana? Então, veja bem, pegando aqui o 27 dividido por 15, o mais próximo é 1, onde 1 vezes 15 é 15. Subtraindo aqui, nós vamos ter como resultado igual a 12. Esse zero que finaliza o número 270, a gente acrescenta aqui embaixo. E agora eu tenho que resolver a divisão de 120 por 15, onde esse resultado é igual a 8. 8 vezes 15 é 120. Resolvendo aqui, zerou. Isso quer dizer que é uma divisão exata. E esse resultado 18, pessoal, é justamente a nossa porcentagem de lucro. Isso quer dizer, então, que o 27 em relação a 150 equivale justamente a 18%. Com isso, o nosso gabarito aqui é a letra B. Beleza? Vamos agora ao nosso próximo exemplo. Então, pessoal, vamos aqui ao nosso terceiro exemplo. Olha só o texto comigo. Em uma loja, o preço de venda de um certo produto é R$ 360, sendo esse preço igual ao preço de custo mais 80% do preço de custo. Se, ao invés de 80%, o lojista tivesse acrescido 95% ao preço de custo, o preço de venda seria de... Vamos traduzir aqui a questão. Gente, na verdade, esse preço que está sendo vendido, ele está com
80% de lucro em cima do preço de custo, certo? Então, primeiramente, vamos achar aqui qual é o valor do preço de custo. Gente, se eu não sei qual é o preço de custo, eu vou chamá-lo de X e ele equivale a 100%, sempre, tá? E 360, já que ele está com aumento de 80%, eu vou dizer que ele equivale a 180%. O que acontece agora é o seguinte, eu vou fazer a eliminação dos zeros, onde, se a gente analisar aqui bem, ó, eu posso cancelar esses dois zeros, o do 100 e o do 180, onde nós teremos agora a seguinte situação. Multiplicando em diagonal, eu vou ter que 18x é igual a 360 vezes 10, cujo resultado é igual a 3.600. Como nós queremos achar o valor do x, o que acontece? Esse 18 passará dividindo. Se nós analisarmos somente o 36 com 18, a gente consegue reparar que o 36 é o dobro do 18. Automaticamente, então, se eu dividir 36 por 18, o resultado é igual a 2. Logo, então, 2 acompanhado de 2 zeros é igual a 200. Esse é o valor, atenção, do preço de custo. Só que, o que acontece? A questão ainda disse que, se ao invés de 80%, o lojista tivesse acrescido 95%. Vamos lá. Dos 200, que foi o preço de custo, eu vou multiplicar agora por 95%. E isso, não se esqueçam que transformado em fração. Beleza. 2 zeros em cima, com 2 zeros embaixo, a gente cancela. E, na verdade, eu tenho 95 vezes 2, cujo resultado é igual a 190. Só que, olha só, o preço de venda ele é formado pelo preço de custo mais a porcentagem em cima do preço de custo. Logo, então, o que acontece? Esse 190 ele é referente aos 95% do preço de custo. Só que eu tenho que somar justamente com esse preço de custo. Logo, então, 190 mais 200, o preço final do produto seria de R$ 390. O nosso gabarito aqui, então, é a letra B. Beleza, pessoal? Então, tá aí mais um exemplo bem bacana de como a gente consegue resolver problemas utilizando porcentagem. Atenção para o nosso próximo exemplo. Então, pessoal, nesse nosso exemplo 4 e último exemplo aqui dessa nossa aula, temos aqui o seguinte texto, acompanhe comigo. Qual deve ser o preço de um objeto que sofreu depreciação de 15% se, quando novo, valia R$ 450? Gente, primeira coisa, só colocar aqui a interrogação, né? Atenção para essa palavra aqui, depreciação. Por quê? Um valor, um objeto qualquer depreciado, quer dizer que o valor dele está menor do que estava antes. Tá? Então, nós temos a depreciação ou a valorização. Na valorização, o preço aumenta. Na depreciação, o preço cai ou o preço diminui. Logo, então, o que acontece? Esse valor, R$ 450, ele valia, no caso, em porcentagem, 100%. Por quê? Porque é desse valor que a gente vai partir a nossa questão. Agora, se esse valor teve uma depreciação de 15%, o que você pode fazer? Você pode pegar 100%, desse 100% tira 15%, cujo resultado equivale a 85%. E o que isso tem a ver com a questão? Tem a ver que,
Se você pegar esse preço de R$ 450 e multiplicar, ou desse preço nós tirarmos 85%, esse já é o valor da nossa depreciação. Então veja bem, eu aqui nesse caso eu vou cortar um zero com outro zero, certo? Em seguida, a gente vai resolver a multiplicação de 45 por 85. Vamos fazer aqui a parte? Olha só. Resolvendo aqui, 45 vezes 85, desculpa. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. Tira uma casa. 5 vezes 8, 40, sobe 4. 8 vezes 4, 32. 32 com mais 4, 36. Resolvendo aqui, então, a adição entre esses valores, nós teremos o seguinte. Eu vou ter 3.825, onde esses 3.825 é justamente o resultado dessa multiplicação de 45 por 85. Mas, desse valor ainda, eu tenho que dividi-lo por 10. Pois sobrou 10 aqui embaixo. E a divisão por 10, pessoal, basta você tirar uma casa para a esquerda. O que é tirar uma casa? Reparem que esse nosso valor, 3.825, ele não possui vírgula. Por quê? Porque ela não aparece. Mas todo o valor inteiro, ele tem vírgula. Ela está aqui no final. Se eu vou dividir por 10... essa vírgula vai andar uma casa aqui para a nossa esquerda. Logo, então, o novo valor, o novo preço do objeto com a depreciação de 15% equivale a R$ 382,50, onde aqui nosso gabarito a resposta é a letra A. Beleza, pessoal? Com isso, então, a gente finaliza aqui a nossa aula de porcentagem, onde nós vimos no início um pouco da teoria e, em seguida, eu resolvi 4 exercícios de aplicação da teoria da porcentagem, certo? Exclusivamente ou especialmente essa aula vai para quem está estudando para fazer a prova da PM do Paraná, mas também não deixa de aproveitar essa aula para escolas e outros concursos públicos também que cobrarão, ou que podem cobrar, na verdade, o assunto de porcentagem, beleza? Então, para você que gostou da aula, dê um curtir, compartilhe o vídeo com seus amigos em suas redes sociais e, se possível for, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.